Globo Esporte. Oferecimento. Cerveja Draft. Pecado é escolher outra. Muito boa tarde para você, está começando o Globo Esporte desta quarta-feira. E olha, o Carlos Ferreira está aqui comigo, que a gente vai falar dessa semana amarga para o futebol paraense. Ferreira, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Globo Esporte. A gente aproveita para começar falando aí, né, da Série B do Campeonato Brasileiro e a tabela atualizada, né, da competição. Você vê aí o G4, né, da Série B com Vasco, Atlético, CRB e Ceará. O Brasil de Pelotas está chegando perto ali junto com Londrina. O Paysandu caiu mais 3 posições, agora é o 15º com 28 pontos, né, a 1 ponto a mais do que o Goiás. E o Tupi, que venceu ontem, né, chegou a 22, é o primeiro time aí, né, na porta aí, né, do G4, né, Ferreira? Bom, antes da gente falar desse jogo, né, o Ferreira comentar aqui com a gente, vou falar desse ano, né? O torcedor bicolor não quer mais ouvir falar do Tupi no primeiro turno. O time mineiro goleou o Paysandu por 5-1 em Juiz de Fora e naquela partida conquistou a primeira vitória na Série B. Ontem o Tupi aplicou mais 3 e conquistou a primeira vitória fora de casa na competição. Vamos ver. Depois do jogo, a chamada no telefone aproximou Estevan Soares do Filho. O experiente técnico de 59 anos, que já comandou Palmeiras e Botafogo, estava ansioso para contar a noite que viveu em Belém. Liguei pro Murilinho, 11 anos, está lá em São Paulo, em casa e torcendo, mandou um WhatsApp no intervalo, pai, faz isso, faz aquilo, ele é treinador também. Naquela noite, os pequenos bicolores não receberiam boas notícias como o filho de Estevan. Nas arquibancadas, o torcedor observava quieto. Em campo, o time bicolor começou bem contra o Tupi. Aos 7 minutos, Thiago Luiz cobrou uma falta perigosa. A resposta do time mineiro foi à altura. Giancarlo mandou uma cabeçada que Emerson se virou para defender. Logo depois, Jonathan recebeu este lançamento. E Emerson mais uma vez foi decisivo. No chute de Hiroshi, outra vez o goleiro bicolor marcou presença. 3 minutos depois, outro ataque do Tupi. Dessa vez a bola veio pela esquerda. Bruno Costa mandou na cabeça de Giancarlo. Tupi 1-0. As melhores chances do Paysandu sempre saíam dos pés de Thiago Luiz. O goleiro do Tupi, mais uma vez, pegou o chute. No segundo tempo, Papão voltou com Rivaldinho e Robert. Time mais ofensivo para tentar o empate, que por pouco não rolou com Maílson. Aos 11 minutos, Ricardo Capanema fez falta e foi expulso. O Paysandu ficou com 1 a menos no momento em que tentava reagir. Um duro golpe para os bicolores. Não demorou muito para Jonathan mais uma vez sair na cara de Emerson. Agora não teve jeito. 2-0 Tupi. Nesse contra-ataque, 5 jogadores do Tupi contra 3 bicolores. Emerson mais uma vez foi importante. Mas nos acréscimos, ele não evitou o outro gol de Giancarlo. Final, Tupi 3, Paysandu 0. O Tupi chegou para esta rodada sem ter vencido uma partida sequer como visitante neste Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos foram 9 derrotas e apenas 1 empate. Mas parece que encontrar o Papão foi uma boa para o time mineiro. No primeiro turno, 5-1 em Juiz de Fora. Dessa vez, 3-0 aqui na Curuzu. O primeiro tempo não foi bom, mas não que o Tupi também tenha feito muita coisa para vencer o jogo. Veio o intervalo, veio 2 trocas que mudaram completamente o nosso comportamento em campo e que fez com que a nossa equipe tivesse muito mais volume de jogo. Entramos muito acesos. Primeiro momento do jogo, já uma finalização do Rivaldinho. Logo em seguida, o Robert deixou o Maílson na cara do gol. Ou seja, nós estávamos muito bem. Possivelmente viria uma reação, não sei o que iria acontecer, mas a postura já estava diferente. E aí veio a expulsão. E no momento da expulsão, jogar perdendo em casa, com 1 a menos, eu tinha 2 opções. Ou recomponha a nossa linha e perderia por 1-0, manteria o resultado, ou tentaria buscar o empate. Foi o que eu fiz, né? Tentei buscar o empate até o final, nossa equipe se expôs. E na exposição acabou tomando 2 gols, mas faz parte. Paciência, não deu, vamos buscar no próximo. Muito bem, vamos comentar então, né, Ferreira, essa declaração do Dado Cavalcante e esse resultado, né, mais um resultado ruim para o Paysandu.
Ele tem razão quando diz que o Paysandu voltou para o segundo tempo bem melhor com as mudanças que ele fez e que a expulsão do Ricardo Capanema acabou tirando o fogo que o Paysandu demonstrava para uma reação. Mas no todo, o Paysandu, avaliado pelos 90 minutos, foi um time muito parecido com aquele Paysandu que o Dado Cavalcante deixou contra o Náutico. Até o jogo contra o Náutico, né, que era um time previsível, de muitos toques para os lados. Então ontem o Paysandu foi isso diante de um Tupi surpreendente, de um Tupi muito arrumado, muito organizado. Praticamente muito fechado também, né? Dos times que nós vimos aqui nesta Série B, um dos mais organizados que nós vimos, taticamente muito bem ajustado. Então o Tupi foi muito competente para ganhar o jogo, mas o placar de 3-0 foi muito por conta das deficiências do Paysandu, do que o Paysandu deixou a desejar. E esse time tem que ser repensado, ser reajustado e, sobretudo, ser recuperado emocionalmente para reagir dentro do campeonato, porque pelo que deu para sentir, a derrota de ontem, pela forma como aconteceu, foi muito impactante. E tem que ser rápido, né, Ferreira? Porque Paysandu e Luverdense jogam já nessa sexta-feira em Lucas do Rio Verde e Mato Grosso. Não tem tempo para estar se lamentando, né? Não tem. A competição não dá esse tempo, né? Raramente se tem uma semana inteira para treinamentos, para repouso, para recuperação. E esse jogo contra o Luverdense não apenas está muito próximo do jogo de ontem, como é também um jogo precedido de uma viagem extremamente desgastante. Vamos falar agora do Clube do Remo. O Leão enfrenta o Salgueiro no Mangueirão. É o primeiro dos 3 jogos que restam da fase de grupos da Série C. Ontem a equipe azulina voltou a Belém depois da derrota para o ABC. Sorriso mesmo, só para quebrar o clima. O Remo voltou a Belém depois da derrota por 2-0 para o ABC em Natal. E vai precisar se recuperar na Série C. Afinal, faltam apenas 3 rodadas para o fim da fase de classificação. Estar no topo da tabela é o que todo mundo quer. E a disputa no Grupo A da Série C está super acirrada. Tanto que o Remo começou a rodada como líder e terminou caindo 3 posições. Agora é o 4º colocado com 27 pontos. É bastante disputada, é uma competição muito difícil. E o importante é que a gente tem bastante consciência, né, do que a gente é capaz e da responsabilidade que nós temos. Os jogadores titulares ganhariam folga hoje, mas mudança de planos. Todo mundo se reapresenta à tarde no Baenão. Foco no jogo de domingo contra o Salgueiro. Partida que eles vão precisar daquela ajudinha de sempre. A parte de cima da tabela tá acirrada, né? A torcida vai ser importante, que nem a torcida do ABC foi o 12º jogador dele lá, que dentro do Mangueirão a nossa torcida tem que fazer a diferença também. Temos que estar atentos, né? Porque a gente sabe muito bem que surpresas podem vir e a gente precisa estar preparado para isso, não podemos bobear, não. Ferreira, reta final, né? Esse jogo é decisivo, né, para o Remo, né? Um jogo estratégico, né, contra o Botafogo. Agora são 3 rodadas e cada rodada é decisão para todo mundo que está na concorrência para a classificação e para fugir do rebaixamento. O Remo leva uma vantagem de ter nas 3 rodadas 2 jogos para fazer em casa. O Remo, o Botafogo e o Asa, porque o ABC e o Fortaleza fazem o inverso disso. Então o Remo precisa tirar proveito disso, fazendo resultados em casa. Esse jogo contra o Salgueiro, o Remo é favorito, sem dúvida que é, até porque o Salgueiro até então não faz uma boa campanha, né? Só fez 2 pontos fora de casa em toda a competição. Então o Remo tem a condição de se impor, mas é um jogo que pode ser dificultado pela necessidade que o Salgueiro tem de ser muito valente, muito aguerrido, lutando contra o rebaixamento. Agora, para a gente encerrar, né? Como é que o Valdemar pode levantar esse moral do time, né, em tão pouco tempo? A essa altura não tem muito o que argumentar, não. Ele precisa fazer o trabalho de campo, porque o entusiasmo é aquilo que o Ítalo falou. Vai ser por conta da torcida, o jogo de domingo, 6h30 da noite. A tendência é o Remo ter um grande público e esse entusiasmo que tanto precisa. Obrigado, Ferreira. Daqui a pouco tem as notícias da Seleção Brasileira que está no Equador. Até amanhã.